Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Minuto Wealth Planning. Eu sou Renato Folino, Head de Wealth Planning da XP Private. Eu acho que a ideia dessa conversa aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre reforma tributária. Eu acho que é um tema que a gente discutiu muito, principalmente no ano de 2021, e que a gente imagina que isso deve voltar com um pouco mais de intensidade ao longo deste ano 2023. Ainda que reforma tributária seja um tema muito amplo, eu acho que a ideia é a gente focar um pouco em alguns temas que têm relação direta com o dia a dia da gestão de patrimônio, que interferem diretamente na vida dos nossos clientes, né? E dentro dessa ideia aqui, a gente elencou 4 temas ou 4 pontos principais que a gente precisa prestar um pouco de atenção ao longo do ano para ver que tipo de alteração que essa discussão vai trazer. Acho que a primeira delas, e a principal talvez, seja justamente a tributação da distribuição de dividendos. Esse tema já foi foco de um projeto de lei aprovado na Câmara no ano de 2021, mas que não avançou no Senado, né, o projeto de lei 2337, mas a gente imagina que vem assim com muita força esse ano voltar para a mesa de discussão. Eu acho que o grande ponto aqui da tributação de distribuição de dividendos é, primeiro, a alíquota, né? Eventualmente, quanto vai custar isso, se a gente vai ter um reequilíbrio fiscal, ou seja, se a gente vai conseguir diminuir a tributação das empresas para poder tributar os dividendos e manter essa mesma carga tributária, pelo menos no primeiro momento. E a segunda questão importante relacionada a esse tema é a base de cálculo desse imposto. Não sabemos ainda se o estoque de lucro acumulado que as empresas já têm hoje no balanço serão alcançados por uma mudança de regra ou se essa mudança de regra só vai valer para lucros auferidos a partir de um determinado momento, entendeu? Então isso a gente vai ter que acompanhar muito de perto. O segundo tema é a tributação das estruturas de fundo fechado, né? Eu acho que o fundo fechado também é uma estrutura que tem um diferimento fiscal, né? A gente sabe que o fundo fechado ele só é tributado no seu resgate, na sua amortização, mas o que tem se discutido é a criação de um come-cotas, como existem nos fundos abertos, também para os fundos fechados, perdendo esse benefício do diferimento fiscal. Aqui também tem sempre uma discussão do estoque. Se todo o lucro acumulado ou toda a rentabilidade acumulada por esses fundos ao longo dos últimos anos serão objeto de tributação por esse come-cotas potencial que pode vir, ou só o lucro oferido a partir do momento da mudança da lei, ou só a rentabilidade oferida a partir do momento da mudança da lei. Vamos acompanhar de perto para também entender como é que isso vai avançar. O terceiro ponto, tributação das estruturas offshore, principalmente das empresas offshore. Esse também é um tema que, invariavelmente, ele fica mais quente, ele fica mais frio, mas a gente já tem discutido isso aqui no Brasil há algum tempo e eu imagino que a partir desse ano a gente tem alguma mudança em relação a esse regime de tributação das empresas offshore. A gente também sabe que os investimentos feitos no exterior através de uma empresa offshore também tem o benefício do diferimento fiscal. Você acaba só pagando imposto sobre a rentabilidade que esses investimentos têm no exterior no momento que você tira dinheiro da empresa. Enquanto isso não acontecer, você tem uma possibilidade de reinvestir o seu próprio dinheiro, ganhando mais dinheiro em cima daquele imposto que ainda não foi recolhido. Então talvez isso venha para a mesa para discutir se faz sentido ou não manter essa estrutura tributária ou não. E o último ponto é alguma alteração na legislação referente ao ITCMD, que é o Imposto de Herança e Doação que existe no Brasil hoje, né? A gente sabe que ele é um imposto estadual, onde você tem uma alíquota máxima de 8%, alguns estados já têm essa alíquota máxima de 8%, outros têm uma alíquota de 4%, 5%, mas acho que na média esse imposto do Brasil é em torno de 4,5%. O que se discute muito é aumentar esse limite de 8%, essa é uma iniciativa que pode acontecer, não sabemos para onde isso pode chegar, mas talvez entre 15% e 20%, é o que a gente tem escutado por aí, mas também tem um outro caminho que é você criar um imposto federal de herança e doação no Brasil ou federalizar esse imposto. Esse caminho é um pouco mais complexo porque no final das contas a Constituição brasileira que determina que a competência para você cobrar e administrar o ITCMD no Brasil é do Estado, nem da União e nem do município. Então para que a gente possa permitir que a União também cobre esse tipo de imposto no Brasil, a gente precisa alterar a Constituição. Então precisa de uma PEC e portanto a tramitação ali em Brasília é um pouco mais menos rápida, um pouco mais demorada, né? Um pouco mais complexa. Ainda assim, eu acho que esses 4 temas são temas que a gente vai precisar prestar muita atenção ao longo desse ano para ver como é que isso vai evoluir, tá bom? Qualquer novidade, eu volto aqui para vocês contando o que a gente tem visto em relação a esses assuntos, tá? Obrigado e até a próxima oportunidade.